Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Aqui quem vos fala é o presbítero Nelmo Brito. Quero agradecer a Deus pela sua vida, desejar um feliz ano novo. Primeiro vídeo aí em 2021, primeiro vídeo para o canal no YouTube. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua participação, por ter compartilhado, se inscrito no meu canal. E você ainda que está ouvindo pela primeira vez, ou talvez já ouve há um bom tempo, as palavras, a mensagem que Deus tem me dado, mas não se inscreveu no meu canal, eu quero convidar você a se inscrever. Do lado tem um sininho, você vai clicar no sininho e você vai se inscrever. E também deixe seu like, onde tem um joinha aí, clique. E também deixe seu comentário aí também, tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a tua vida e para a minha vida nessa noite. No livro do Gênesis 17, versículo 1, diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Amém? Meus caros, amados amigos, irmãos, católicos, parentes, enfim, de modo em geral, qual que seja a sua religião. Eu sempre falo que eu não prego religião, mas eu prego a palavra, o evangelho que transforma, o evangelho que muda a vida. Que essa é a palavra de Deus, só ela nos dá vida eterna. Eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus nessa noite, e eu quero compartilhar com você nessa noite que está me assistindo. A Bíblia vai dizer no livro do Gênesis capítulo 12, que Deus faz promessa para Abrão. E quando Deus faz promessa para Abrão, Deus chama Abrão para ir para uma terra longe. Deus não dá endereço para Abrão, mas Deus faz uma promessa para ele. E a Bíblia diz que ele creu na promessa. E ele o seguiu em uma promessa, saiu da casa de seu pai, saiu do meio da sua parentela, saiu da sua terra, e ele foi para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Abraão, ele foi extraordinário pela fé, em acreditar num Deus que falou com ele pela primeira vez. Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha palavra para ler, não tinha nada naquela época, nem existiria a Bíblia ainda. Mas Abraão, ele creu na promessa, ele creu na voz que ele ouviu, na visão que ele teve de Deus, e Deus falou com ele e ele o seguiu. Abraão, ele nos transmite algo extraordinário, algo sobrenatural. Abraão, por isso que ele hoje tem na Bíblia Sagrada como o pai da fé, o herói da fé, porque foi um homem que usou a sua fé de uma maneira muito importante. E é preciso nós entender que em tudo que nós façamos nas nossas vidas, nos dias de hoje, primeiramente nós temos que depositar nossa fé em Deus. Nós nunca podemos achar que a nossa capacidade, nós nunca podemos achar que a nossa sabedoria, que o nosso conhecimento, ele é capaz de nos direcionar a ter melhores conquistas ou melhores amanhã. Não, quem nos dá melhores amanhã, melhores conquistas é Deus. Sabe por quê? Porque ele é onisciente, ele sabe do dia da manhã. Ele sabe o que há de vir pela frente. Então quem tem a direção certa é Deus. Antes de você fazer qualquer coisa, primeira coisa que nós temos que fazer é orar a Deus e pedir a direção a Deus. Amém? Então Abraão, ele fez isso, ele acreditou na promessa de Deus. Abraão seguiu com sua esposa, com seu sobrinho Ló. Só que quando Abraão está em Gerar, Abraão, ele passou por um momento de necessidade, porque havia uma grande seca naquela terra. Abraão não ora a Deus, não pede direção a Deus. Abraão, ele desce para o Egito. E quando ele desce para o Egito, para peregrinar no Egito, ele combina com a sua esposa e ele vai contar uma mentira para Faraó, que a sua esposa não é esposa, mas é sua irmã. Ali foi um dos primeiros pecados que Abraão, ele cometeu na sua caminhada. O segundo pecado que Abraão cometeu na sua caminhada está no livro do Gênesis, capítulo 16, primeiro a seguir, porque a sua esposa Sarai tinha sua madre cerrada, o qual Deus o cerrou. Aleluia, naquela época, todas as mulheres, ela tinha sua madre cerrada por Deus.
E a Bíblia vai dizer que Sarai ela tem o maior desejo de ter um filho com Abrão. Só que agora Sarai vai dar um conselho para Abrão. E o conselho que ele dá para Abrão é para que Abrão entre a sua serva, porque todas as mulheres naquela época, quando casavam, ela tinha o direito de ter uma serva, uma pessoa para lhe ajudar nos afazeres da sua casa, nas suas responsabilidades cotidianas. E Sarai pega a sua serva, aquela que lhe ajudava nas tarefas, e ela o dá para o seu esposo, para que ele deite com ela e tenha filho com Sarai, com Agar, que era sua serva. E aqui eu quero abrir um parênteses, e eu quero aconselhar você, mãe de família, pai de família, tome cuidado com as suas atitudes que você tem dentro da sua casa, com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, porque isso pode te trazer uma consequência terrível lá na frente, com atitudes que às vezes nós tomamos em momentos de cabeça quente, em momentos de estresse, e isso pode nos trazer uma grande consequência lá na frente. Antes de tudo, ore a Deus, peça direção a Deus. Lembra do filho pródigo? Ele não errou de ter saído da casa de seu pai, mas o erro do seu filho pródigo foi ele sair fora do tempo, fora da vontade do pai. Então entenda que ali ele passou por uma grande consequência por causa de uma atitude que ele tomou. Mas o mais importante é que ele voltou, e quando ele voltou, o pai o recebeu. O que eu quero dizer para você nessa noite, talvez você tenha tomado várias atitudes na sua vida. E talvez você está passando por um momento difícil por causa de uma atitude que você tomou. Mas eu quero te dizer que não é o fim. Que Deus está de braços abertos para escrever uma nova história na tua vida. Amém? Pega essa palavra para o teu coração nessa noite. Então cuidado. Abraão deitou com a sua serva da sua esposa e teve filhos. Foi o segundo pecado, erro de Abraão na sua caminhada. Mas quando nós chegamos no versículo a qual nós acabamos de ler aqui no capítulo 17, eu acho lindo a preciosidade de Deus e a misericórdia de Deus. Deus agora ele tem um encontro com Abraão. E quando Deus tem um encontro com Abraão em visão, o que Deus diz para Abraão, ele diz assim: eu sou o Deus, o Todo-Poderoso. O que Deus estava dizendo é: quem está aparecendo a ti, quem está falando contigo, Abraão, não é qualquer um. É um Deus todo-poderoso, ele tem o todo o poder. Agora imagino eu, Abraão, um homem pecador. Abraão, um homem adúltero, tinha acabado de adulterar. E Deus fala para ele: eu sou, Abraão, o Deus Todo-Poderoso. O que Deus estava dizendo para Abraão era o seguinte: eu sou aquele que tem misericórdia da tua alma. Eu sou aquele que te restaura. Eu sou aquele que te dou mais uma oportunidade. Eu sou aquele que posso mudar a tua história. Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou aquilo que você necessita. Eu sou aquele que você sonha. Eu sou aquele que te deu a vida e vida com abundância. Eu sou aquele que te fiz promessa, aquele que te chamei. Eu sou aquele que fiz aliança no capítulo 12. Eu sou aquele que te vi quando tu desceu no Egito sem a minha ordem. Eu sou aquele que viu você pecar, mentindo para Faraó. Eu sou aquele que viu você deitar com a serva da sua esposa. Eu sou aquele que te chamo hoje e digo para ti: não tem nada perdido ainda, Abraão. Volta para a minha presença e ser perfeito. O que eu quero te dizer nessa noite é: fora da presença de Deus não tem como, aleluia, nós, aleluia, conseguir voltar para a presença de Deus e servir a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Se você for para a casa de Deus, para a presença de Deus, buscar a palavra de Deus, ainda que você tenha pecado, tenha tropeçado, ainda que você tenha falhado, ainda que você tenha cometido algo que você diz: Deus não vai me perdoar. Mas eu quero te dizer uma coisa: volta para a presença de Deus, porque Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te libertar, Ele vai te dar força, Ele vai te levantar do pó da cinza, Ele vai tirar você
você do monturo, do lamaçal do pecado. Ele vai tirar você desse charco de lodo horrível. Ele vai tirar você do leite desse hospital. Ei, escuta, Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, sem a minha presença tu não vai conseguir se libertar do pecado. Sem a minha presença tu não vai conseguir levantar do monturo. Sem a minha presença tu não vai conseguir, aleluia, cura e libertação. Mas volta para a minha presença. Ei, a palavra de Deus diz em Mateus, aleluia, 11:28, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe o que Jesus está dizendo? Venha do jeito que estás, venha da forma que estás. Talvez Deus te fez promessa, talvez Deus te chamou, talvez Deus te escolheu, e você tem caído, tem tropeçado na sua caminhada. Talvez você tenha errado na sua caminhada, talvez você está se sentindo inútil, talvez você está se sentindo uma pessoa sem nenhum valor, mas a Bíblia diz no livro de Isaías 53:7, aleluia, que Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim, por você. O que eu quero te dizer é uma coisa, é que o diabo está te dizendo que você não tem valor, o diabo está dizendo que você não tem mais jeito, o diabo está dizendo que você não tem mais cura, o diabo está dizendo que para você não tem mais futuro, que você vai morrer na droga, que você vai morrer no álcool, que você vai morrer na prostituição, que o seu casamento não tem mais jeito, que essa enfermidade não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa: volta para a presença de Deus, porque a presença de Deus tem milagre, a presença de Deus tem restauração, a presença de Deus tem libertação, a presença de Deus tem cura, a presença de Deus tem salvação, tem vida eterna, tem restauração, tem família no altar, tem família edificada. Volta para a presença, Abraão, e ser perfeito. Aleluia! Glória! Aleluia! Santo de Israel, talvez você, aleluia, se encontre em um momento igualmente a Abraão, mas Deus nessa noite Ele está dizendo: volta, 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 porque a minha presença vai te tornar perfeito, a minha presença vai mudar a sua história. Ele está dizendo assim, é pela palavra dele: a minha presença, aleluia, pode transformar a tua vida, a minha presença pode fazer algo novo na tua vida. E quando a presença de Deus entra na nossa vida, aleluia, muitos vão olhar depois e vão dizer assim: quem era ele, quem era ela? Eu não estou pregando aqui placa de igreja, eu estou pregando aqui um Jesus que muda, um Jesus que cura, um Jesus que restaura, um Jesus que muda a situação da tua vida, assim como Ele mudou a minha. Receba essa palavra no nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa palavra com 1, 2 ou 3. Se inscreva no meu canal e que Deus te abençoe grandemente a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, para mim estar compartilhando com você. Amém? Em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja contigo. Eu quero orar por você que está igualmente a Abraão, afastado, que está igualmente a Abraão, em uma vida totalmente arrastada, uma vida totalmente difícil, uma vida totalmente amarga. Talvez você está se encontrando numa vida inútil, vazia. Eu quero convidar você nessa noite. Eu quero convidar você nessa noite a orar comigo. E a minha oração nessa noite é para que Deus venha restaurar a tua vida. Seu Deus e Pai, no nome de Jesus, eu oro por essa pessoa. Eu oro agora, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo venha restaurar essa vida, essa alma. Que o teu Espírito Santo venha entrar com libertação, restaurando o casamento, a vida espiritual, a porta de emprego. Ah, Senhor da glória, nessa noite, meu Pai, eu te imploro, Senhor. Eu te imploro, Senhor, e oro no nome de Jesus. Amém. Você que recebeu essa palavra, deixe seu amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada. Tenha um dia abençoado, ou qual seja o horário que você está ouvindo essa live, uma manhã abençoada, uma tarde abençoada, na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.